tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e promete, hein? Eu tenho certeza que a sua tarde vai ser show. Sabe por quê? As convidadas estão maravilhosas. Hoje teremos Roda de Mulheres, aquele cantinho só nosso. Nós, mulheres, nos entendemos, não é verdade? Então, eu já vou deixar o telefone liberado para vocês. 2578-6000, tá liberado. Do início ao fim do programa, pode ligar, fazer pergunta para essas mulheres maravilhosas, dar a sua opinião, tá? Questionar qualquer coisa, viu? Participe. Olha só, Natália Koyama, psicóloga, vai estar na Roda de Mulheres com a Carla e a Conelli, especialista em reprodução humana. Nós vamos falar hoje, tá? Sobre o estigma da mãe super-heroína que se cobra e se culpa por não ser perfeita. Não somos perfeitas, mães. Prestem atenção. Vamos aprender com elas as dicas aí pra gente ter uma vida mais tranquila, né? Sem tanto peso, né? Porque não basta ser mulher, né? Não basta ser mãe, né? Tem que ser completa. Tem que ser a esposa, tem que ser a mãe, tem que ser a namorada, a dona de casa, a executiva. Fazemos tudo ao mesmo tempo, mas não se cobrem. Tânia Zabon, estrategista de negócio, explica como estabelecer um planejamento estratégico no seu negócio. Está pensando em montar um negócio? Já tem? Fica antenada nas dicas. Rose Lazzarini, radiestesista, como equilibrar suas energias através da radiestesia. Que coisa boa! Então, 2578-6000 está liberado. Só vem! Vambora, Santos, que o programa promete. Boa tarde, tudo bom? Bem-vinda, meninas! Começando Roda de Mulheres. Pode aplaudir vocês, viu? Esse é um momento nosso que eu gosto muito. Primeiro, bem-vindas. E por que nós cobramos tanto, hein? Será que é estigma nós, mulheres, que ficamos a vida inteira nessa coisa? A gente se cobra mais? Ou a sociedade também fica cobrando a gente? Ser essa supermãe? É um pouco dos dois, né, Nani? Não é? A sociedade já é imposto pra gente, né? Não é? Parece que a gente tem que ser excelente em tudo. Sim. A mulher, ela tem uma corrida contra o relógio, né? Porque a gente tem o nosso tempo para reproduzir é menor que o dos homens. Então, a gente precisa completar a nossa formação acadêmica, nosso sucesso profissional, ter filhos e assim, e num espaço de tempo menor que o dos homens. Os homens não têm tanta pressa. Sim. A gente tem um pouco de pressa. Nós temos porque hormonal mesmo, é físico, né? A gente tem esse relógio biológico, né? Então, acho que a gente chega um determinado momento da nossa vida que a gente precisa se organizar. E falar, bom, vamos lá, o que eu quero? Quero ser mãe? Onde que eu vou focar agora? É difícil. É difícil, porque as mulheres, antigamente, né, no tempo das nossas mães, tudo, das nossas vós, elas eram mães muito cedo, né? Elas eram preparadas para o casamento, era aquela vida lá. Hoje a mulher são as executivas, as mulheres que trabalham, têm outra fonte de renda, são a rei da família. E isso mudou muito, então elas estão deixando um pouquinho mais para frente a maternidade. E aí o relógio biológico vai contra a gente. Aí entra aquela cobrança. Aí eu arrumo um filho porque se eu quero ter um filho normal, sem tratamento, né, sem fertilização ou qualquer método que seja, tem que ser um pouquinho até os 35 no máximo, né? Até os 30, até um pouco antes. Na verdade, assim, a idade ideal, se a gente for ver assim, biologicamente, é dos 20 aos 30. Olha lá, 30. É a idade ideal. Da mulher, porque cada mulher tem o seu momento ideal, né? É isso que eu tô falando, tá vendo como vai o relógio? É difícil. Aí vai até 30. Gente, as meninas de hoje com 30, elas estão super em cima, correndo, focada no trabalho. Porque o papel da mulher antes era só ser mãe, né? Era estar dentro de casa, ser mãe, cuidar da casa, do marido. E hoje a mulher não, a mulher ocupa outros espaços na sociedade, mas não deixou o primeiro papel. Sim. Né? Então ela vai para o mundo de trabalho, vai ser executiva, vai fazer as coisas, né, do trabalho, mas ela ainda tem a casa, ela ainda tem o filho, ela ainda tem as coisas. Ela assumiu multitarefas. Né? Ela não deixou de fazer o que ela fazia antes, ela assumiu outras tarefas. E aí, como encaixar tudo isso na rotina? Mas essa mulher está feliz? Aí é uma boa pergunta. Né? Tem mulheres que se encontram na maternidade, na casa, e tem mulheres que precisam ir para fora. Eu acho que a mulher precisa ter essa escolha e vir dela, não vir imposta da sociedade ninguém, ou da né? família ou de ninguém. Tem que ser uma escolha dela. Mas e essa cobrança quando nós nos tornamos mães, gente? Eu tenho uma filha de 26 e tenho uma de 12. Eu quis muito, muito. Essa diferença é porque eu não consegui, fiz tratamento de fertilização, 14 tentativas para conseguir engravidar da segunda.
Então, assim, foi muita tentativa. Então, a gente cria muita expectativa na maternidade, muita expectativa. E, de repente, vem essa maternidade. Mas a gente não quer deixar o trabalho. E por que a gente pesa tanto pra gente essa coisa de... Eu saí candidata, sei lá, uns anos atrás aí, a deputada estadual. Olha isso. Eu me afastei 4 meses para fazer campanha, 4 meses. Na minha filha de 12, que tinha o quê? 8? Acho que foi na última. 8 anos, ela cobra isso até hoje. Ela joga que ela ficou infeliz por este abandono 4 meses. Então, é difícil a gente conseguir lidar também com essa expectativa de ser a supermãe. É. A gente estava conversando até antes aqui sobre o tema, e aí a gente estava falando dessa imposição da sociedade, da cobrança, e também da cobrança quando você resolve que tudo bem, você não quer ser mãe. E a sociedade também Cobra te julga, também, julga cobra também, porque você é tão egoísta que você não quer ter um filho. E aí, quando a gente tem um filho, a gente também é cobrado, e assim, não importa qual seja a nossa decisão também. Seremos cobrados. Mas nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Exatamente. Então, eu Acho acho que a gente que tem isso... até um vídeo assim. Vamos entender um pouquinho para você que está em casa. Eu deixo o telefone liberado, 25786000. Olha esse videozinho. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Quantas vezes você já viu essa hashtag ou as pessoas falando sobre isso, se doendo por conta disso? Quero contar algumas culpas minhas, só para você entender que você não tá sozinha. E eu também saber que eu não tô sozinha. Há 2 anos atrás, a Larissa caiu da cama durante a noite. Estava dormindo, caiu da cama. E eu lembro que a gente tinha acabado de colocar a cama para ela dormia antes na mini cama, a gente pegou a grande, e eu falei, não, semana que vem a gente compra aquela telinha de proteção lateral, se ela não vai cair, a cama é grande, ela tem 1 metro de largura, é grande, não vai cair. Ela caiu, a gente acordou com ela chorando, corremos lá pro quarto, ela estava deitada na cama do irmão, porque eles dividem quarto, né? Tava na cama do Lu. A gente voltou ela pra cama dela, tudo certo, voltou a dormir, beleza. Aí depois ela acordou chorando e veio pro meu quarto falando que tava com dor aqui. E eu falei, nossa, a gente deve ter dado um torcicolo, um mau jeito e tudo bem. Passou, acordou de manhã, comeu um pouco, meio choroninha. Aí eu falei, não vou mandar pra escola, né? Ele tá reclamando muita dor, fica em casa, foi só o Lucas pra escola. E ela passou o dia inteiro quietinha no sofá, sem reclamar, sem chorar, só ficava quieta falando que tava com dor aqui. E aí chegou o fim de tarde, fui dar um banho na Larissa, antes de pegar o Lucas na escola. Quando eu fui ver aqui, aqui nela tava roxo. Ela quebrou a clavícula. E eu não percebi. Ela passou um dia inteiro com dor, quieta no sofá, e eu fiquei trabalhando. Como que eu fiz isso com a minha filha? Ela passou um dia inteiro com o osso quebrado, eu não vi. E aí corremos pro pronto-socorro à noite, né? Peguei o Lucas na escola, que eu ainda tinha que fazer mais isso. Peguei o Lucas na escola. E aí? Que difícil, né? Muito difícil, né? A gente vê que tá muito atrelado com o controle, né? Querer ter o controle sobre todas as coisas. Tudo, né? Como é que vai saber que a criança vai cair da cama? A gente não Como tem vai saber, por exemplo, que a saber. criança está quietinha também, né, que quebrou? Se não Como falou, né? equilibrar todos esses pratinhos. Aí ela tinha que trabalhar, tinha o outro filho, tinha casa, né? Difícil mesmo, Muita é difícil. coisa. E nessa situação, como que essa mãe tem que trabalhar o emocional? É difícil, porque a Lígia que gerou uma culpa. Culpa porque eu não olhei direito, não observei, eu não vi que estava no chão, não vi que ela estava machucada. Por que eu não peguei antes? Por quê? Interrogação. Gente, acontece. Sim. Todo mundo tem criança, sabe que, né, pequenos acidentes acontecem o tempo todo. Com certeza. Existe uma coisa que é chamada Síndrome da Mulher Maravilha, né? Que a gente tem esse pensamento de que a gente tem que dar conta de todas as coisas. Então, a Mulher Maravilha, ela salva o mundo, mas ela tem o emprego dela, ela tá sempre bonita, ela tá sempre impecável, né? E a mulher, principalmente quando se torna mãe, ela tem aquela coisa de que tem uma vida que depende dela. E ela quer fazer tudo por aquela vida, né? Então, como é que eu não sabia que ia cair? Como é que eu não sabia que estava com dor? Mas a gente tem que entender que nós somos seres humanos e que nós estamos sujeitos a falhas, né? E como abraçar a falha? Como entender que a gente vai falhar, que a gente vai deixar algumas coisas descobertas, que a gente não vai conseguir ser que nem... eu brinco, né? Que mulher parece um polvo, né? Parece que tem vários braços, a gente vai tentando equilibrar, uma coisa, né? Mas nós nascemos com 2.
né? E como dar conta de tudo isso? Então, a gente vai ter que entender e aceitar que nós somos falhas e que a gente vai, uma hora ou outra, alguma coisa vai passar despercebido pela gente. E que tá tudo bem, né? Eu não tenho que ter controle sobre... Eu não tenho controle sobre Mas todas é as difícil coisas. tirar essa culpa? Porque nós mulheres, parece que assim, quando é o filho, parece que dói mais na Dói. gente, né? Uhum. No caso ali, uma criança ficar o dia inteiro quietinha. E aí? Deveríamos também, vou colocar uma interrogação para tentar amenizar a culpa, né? Porque a gente não tem que ficar carregando só culpa, não. Sim. Por exemplo, a gente deveria conversar com os filhos também, para quando tá alguma coisa ruim, alguma dor, algum machucadinho, que venha conversar, que venha contar. Alinhar a comunicação é importante, Não né? é? Porque a gente não tem como ler a mente do É isso que outro. eu tô falando, né? Eu acho que também Né? pode ser uma solução pra gente também. Sim. Alinhar a comunicação, né? Sempre falar que pode falar com a mãe, tem liberdade de falar o que está sentindo, porque a mãe pode perceber algumas coisas, pode, mas como é que... A gente não sabe a idade, né? entra. Trocou de cama, deve estar muito pequenininho também, né? É. Pra sair da caminha. Também. Mas é essa culpa, né? Se sentir frustrado porque eu não consegui ver que estava machucado, mas tem coisas que vão passar, né? Sendo mãe, né? A gente não consegue dar conta de todas as coisas. Vão ter coisas que vão passar. A criança, às vezes, vai cair, vai se machucar. Vai ralar, vai machucar. Exatamente. Isso é verdade. E você, nesse tratamento que essas mulheres hoje estão deixando mais tardiamente para serem mães, você acha que isso também é preocupante? Como eu falei, do ponto de vista biológico, os melhores óvulos, né? Sim. Se a gente puder dizer assim. E a gente não sabe se a natureza seleciona os melhores para serem ovulados primeiro, ou se eles realmente têm esse envelhecimento tão grande após os 35, 37 anos, ou se são as duas coisas, mas as melhores taxas de gravidez são entre 20 e 30 anos, né? Até 35 anos ela se mantém boa, mas... Depois fica difícil. Depois fica difícil. Então, assim... Você acha que a mulher deveria congelar o óvulo? Eu tenho certeza. Planejar, né? Eu Assim, tenho planejar para certeza. quando ser mãe? E eu converso muito com as pacientes na faixa dos 30 anos e isso realmente é algo que começou a entrar na cabeça delas agora. E assim, elas realmente, elas veem isso como um futuro distante, algo que, não sei, eu ainda tenho uma viagem para ir, para curtir, eu quero comprar uma bolsa, eu quero... Assim, põe coisas na frente que, às vezes, você congelar os seus ovos é um investimento mais inteligente. Então, eu sempre tento falar, pensa assim, daqui a 5 anos, se você juntar uma quantia, aí você já consegue pagar uma parte, e aí você vai pagando o restante depois, faz um planejamento, uma poupança para isso, pensa nisso. Mas que tem que ter a realidade, o problema é que falta a realidade de saber que até 35 você ainda engravida normal. Acontece, claro, sim, algumas mulheres conseguem, não estou dizendo um todo, mas é até 35, gente, de praxe que conseguimos. Depois disso, é muito mais fácil, se você quer ter os seus filhos, ou quer investir na sua carreira, ou nos seus projetos. Ter o congelamento dos óvulos é um caso para se pensar, para ver. É mais prático, que aí você tem com 40, com 42. É um planejamento. É um procedimento escolha da mulher, médico. né? Uma escolha, né? Que se a mulher tiver condições de fazer isso, né? De dar liberdade de escolha lá na frente, né? Porque dos 20 aos 30 anos, né? O que uma mulher tá fazendo? Tá ganhando o mundo, né? Querendo hoje, não é, Exatamente. gente? A mulher com 20 anos, hoje com 30, ela tá trabalhando, ela tá, né, nos desafios da carreira. E quando fala assim, uma gestação mais tarde, também a gente não sabe assim. Mas para a mulher, ela pensa assim, tarde para quem? Porque para mim não é tarde, para mim é na minha hora. A minha hora é engravidar com 40. Eu vou falar que é tarde, viu? Então, é tarde para os óvulos. Eu vou falar que é tarde, que eu fiz um tratamento, eu fiz fertilização, tive a Moira com 40, tá? Fiz 14 tentativas para conseguir, tá? Então, imagina a dose de hormônio que eu não sabia, que é uma bomba relógio no nosso corpo. Tive a Moira com 40, então, mas já tive a Nasha com 27. A Moira com 40, 12 dias depois, 2 AVCs, uma trombose cerebral hemorrágica. Não se sabe também se pode ser excesso de hormônio no corpo, o que pode ter instigado, se foi parto normal. Então, nada se questiona se pode ser a junção de tudo, com desencadear. E assim, o pré-natal hoje, a gente faz um pré-natal diferente. Porque não é uma mulher depois de 40 pra ser mãe? dobrou a quantidade de mulheres que estão tendo filho nessa faixa dos 40 anos. Dobrou. Só que com isso, dobraram também as complicações obstétricas do parto e depois do parto. Então, essas complicações que eram mais raras,
que era só, gente, gestante, que a gente fala assim, é uma gestação tardia, é após os 30 anos na medicina. Sim. Só que a mulher, ela tá ótima, mas para a gestação, na medicina é considerada uma gestação tardia depois dos 35. Eu vou falar uma coisa também agora dentro da psicologia, viu? Tô falando eu como mãe, se vocês forem mães também, pode dar opinião pessoal. Eu vou falar, mãe de 27, era uma coisa, gente. Você ser mãe com 27 é uma coisa, é diferente. Você ser mãe aos 40, eu vou falar que é complicado, é mais difícil sim. Parece que a paciência que a gente tem, o tratamento que a gente leva o filho, como que a gente leva com 27, no meu caso, tá? Uma experiência minha. Com 40, parece que tudo fica mais difícil, parece que você vai deixando o filho mais à vontade, parece que essa geração está mais evoluída, mais avançada, mais tecnológica. A gente fica um pouco perdido nessa geração. Fica. Para criar uma filha com 27, uma outra com 40, eu senti muito diferente. Se eu tivesse conseguido, é porque eu não consegui mesmo engravidar, tá? Eu teria tido um filho assim, 1, 2 anos no máximo depois. Teria criado os dois juntos. Mas o que eu vejo é que as pacientes na faixa dos 40, porque assim, minha agenda assim, é mais essas pacientes com mais de 35 mesmo. São minhas pacientes, né? Mas eu vejo assim que elas têm realmente elas são mais tranquilas psicologicamente em relação à maternidade. Então, elas têm menos medo de serem mães, elas têm menos questões, não sei se na psicologia isso confere, do que as mães mais jovens, que têm mais angústia, ansiedade, medo do corpo e insegurança. São fases são muito diferentes, né? Então, quando você é mais jovem, você tem outras preocupações, né? Você está descobrindo o mundo ainda, né? Então, você vai ser responsável por uma criança. Então, você está descobrindo junto com a criança. Junto com ela. Né? Agora, quando você já é mais velha, você já teve outras vivências. Você Mas é tem mais diferente também, né, doutora? Quando é a primeira gestação, né? E a segunda. De repente, assim, a primeira com 35 vai ser maravilhoso. Né? Se essa mulher está preparada, qualquer momento que você for mãe vai ser maravilhoso, vai ser divino. Eu tô falando assim, quando a gente tem um filho antes, demora muito tempo para ter outro. Sim. Né? São duas fases Menina, diferentes. é muito diferente. Aí parece que a filha mais velha acaba se tornando meio mãe da irmã. É muito comum, né? Porque ela pega uma responsabilidade, aí aconteceu que eu tive o problema que eu fiquei, né, em coma lá. O problema é a mais velha, coitadinha, tinha 14, meio assumiu. Eu fiquei 18 dias internada, depois mais 10 em casa, um mês internada. Ela assumiu uma responsabilidade que não era dela. Hoje, as duas, ela está com 27, a outra está com 26, a outra está com 12. Ela se sente meio mãe. Ela precisou assumir um papel naquele momento, né? A mãe não estava, né? Porque você estava passando por um processo. E ela precisou assumir esse papel. E a mulher faz muito isso, né? Quando ela precisa, muito jovem, a gente amadurece muito rápido, né? Você vai ver, as tarefas de casa realmente vai ser delegado para quem? Se tiver uma filha mulher? Para filha mulher, né? Quem é que vai cuidar, assumir mais das coisas? É essa filha mulher. Então a mulher ela amadurece muito mais rápido do que o menino. Isso já é comprovado, né? Então ela assumiu ali um papel e como tem uma diferença às vezes até um pouquinho grande, né, de idade, ela vai se assumir esse papel como se fosse uma irmã, quase mãe. Quase mãe, ela se sente bom que as duas são japonesas. Aí quando sai comigo eu pareço a tia, que estou junto. Que as duas são japonesas, então elas são muito parecidas e fica perto de mim. Ninguém acredita que nenhuma nem a outra é minha. Tem mais um videozinho, vamos ver? Vamos lá, amigas. E aí, eu acreditava de verdade que eu era uma super heroína pra ela. Era assim que eu me sentia. Só faltava eu botar uma capa, literalmente, né? A gente só tem que tomar cuidado porque um dia eles vão crescendo e descobrem que nós não somos super-heróis. Que a gente tá longe disso. Um dia eles crescem e pegam você fazendo uma besteira e presenciam a sua falha, entendem sobre a sua falha. E isso acaba sendo frustrante. É um processo natural, é provável que vai acontecer com qualquer pessoa que seja mãe, em qualquer relação entre mãe e filho, mas é um processo que se a gente não toma cuidado, leva a gente para um caminho sem volta. É muito importante a gente admitir pra gente mesmo que nós não somos super-heroínas. E mais que isso, em algum momento dessa vida, dessa relação familiar, você mostrar pro filho que você é vulnerável, que você erra, pedir desculpa, sabe? É bom mostrar pra eles o quão humano a gente é. E aí?
Bem interessante, né, a fala dela. Porque você não nasce sendo mãe, você se transforma mãe, né? Então, muitas vezes é um mecanismo de defesa da mulher, né? Ele se mostrar perfeita naquele momento sem erros, né? Até para ela poder se garantir naquela posição, porque ela está aprendendo a ser mãe, né? E tá tudo certo a gente aprender, a gente não nasce com isso, né? A gente aprende. A gente tem o instinto, mas aprendendo Né? quando A nasce. gente aprende, né? Quando nasce... É na hora que nasce também. É na hora que Nasceu, já nasce. aprendeu. Né? E aí, para a criança, né, entender que os pais erram, né? Porque a criança, quando é pequena, ela enxerga realmente os pais até com essa coisa do super-herói, né? Não erra, não falha, né? É eterno, né? E aí, a criança vai crescendo, é natural para a criança enxergar para o pai e ver, ele é um ser humano também que nem eu. Minha mãe erra também. Mas é muito difícil para a mulher que é mãe sair desse papel de super-heroína, né? E qual que é o exercício? Como trabalhar isso? Porque tem muitas mães que ficam presas, aprisionadas nesse personagem, né? Eu acho que acaba se desgastando muito por querer ser perfeita, só cuidar dos filhos, a família vem acima de tudo. Mas eu vejo muitas mulheres frustradas também, né? Mulheres que são infelizes porque não criaram uma profissão, não têm uma carreira, não têm uma renda. Então, assim, até que ponto, eu questiono assim, a gente dedicar só para a maternidade e esquecer o lado pessoal? Ou que se a gente deveria tentar conciliar os dois? Acho que tem que ser uma escolha da mulher, né? Se a Mas mulher... ela se cobra mais tarde, é isso que eu estou te falando. Amigas da minha idade, eu tenho 53. Mulheres da minha idade que ficaram muito tempo em casa se cobram hoje. Às vezes, naquele momento, acha que a escolha é ficar em casa e só isso. Só que se a gente deixar para começar uma profissão com 40, 45, num mercado totalmente machista e difícil, né? Que hoje a juventude está dominando, tem esses riscos também, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente acha que é uma escolha nossa, mas é uma escolha que não é nossa, que foi imposta por outras pessoas, às vezes para a família, né? Pela sociedade em si. Né? Então, a mulher tem, acho que o autoconhecimento é muito importante, eu me conhecer, saber o que eu quero. Né? Aquilo pode mudar em algum momento da vida? Pode. Né? Mas é também estar aberto, justamente porque a gente não tem um controle sobre todas as coisas. A vida vai mudando, a gente pode planejar como a gente quiser. E a gente tem que ser flexível para poder estar indo de acordo com o que vai acontecendo também. Porque a gente pode planejar, mas não quer dizer que aquilo vai acontecer como a gente planejou. E como que essa mulher pode se cuidar hoje? Você acha que muitas buscam ajuda dentro da psicologia para exatamente trabalhar o emocional, né? Não ser a super-heroína, não sou perfeita como meu filho pensava. Tem a separação, quando acontece a separação, é uma complicação os filhos em cima, né? O pai, que era o super-herói, está indo embora de casa, ele constitui a família. A mãe que vai arrumar um namorado, filha não aceita. Eu sou suspeita, eu sou psicóloga, eu falo que se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria um lugar muito melhor. Mas eu acho que hoje as pessoas estão muito mais abertas a buscarem ajuda, né? A gente passou por um período bem complicado de pandemia, né? Estamos ainda, mas agora é um pouco melhor. E as pessoas hoje estão mais abertas a poder conversar, né? A tratar dos seus problemas. Porque a pandemia revelou aí coisas que a gente às vezes nem sabia que estava ali. Escondido, né? Estava escondidinho, né? E a pandemia foi e fez aparecer. Então, acho que quanto mais a gente puder aceitar ajuda, melhor. E reconhecer. Acho que o passo mais difícil é reconhecer que eu preciso de ajuda, né? Que eu preciso conversar com alguém. E a terapia é um lugar maravilhoso, porque não vai ter julgamentos. É uma pessoa que muitas vezes você não conhece. E isso é ótimo, você falar com alguém que você não conhece. Né? E você criar um vínculo com aquela pessoa para você se conhecer. Né, descobrir coisas que às vezes você nem sabia que você queria, se permitir ser você, que muitas vezes a gente é reprimida desde criança a ser uma outra pessoa, e você se descobrir. Seja sempre você, né? Meninas, eu amei vocês, voltem mais vezes. Quais são as redes sociais de vocês para as pessoas, as mulheres, todo mundo querem conhecer um pouco mais do trabalho de vocês? A minha rede social, eu uso bastante o Instagram. E o meu Instagram é dra.carla com C Iaconelli. Iaconelli. Com I. Aqui, para vocês. Isso. Eu não uso tanto redes sociais, mas eu tenho o Instagram, que é Nath Koyama, Nath, né, Koyama. E é um caminho aí de me achar também. A gente encontra. Entra mais lá um pouquinho pra gente te ver, viu? Pode deixar. Obrigada, viu, meninas? Gratidão. E olha só, para você que está em casa, minha amiga, meu amigo, hoje tem estreia, hein? Vou estrear sim, junto com a minha amiga Camila, hoje o nosso podcast. Então,
Fica ligadinhos. Olha esse vídeo, é um convite para você entrar no YouTube aí, se inscrever no canal Nani Venâncio Oficial. Trabalho de manhã na rádio, trabalho à tarde na Rede Brasil e agora à noite fazendo podcast. Isso sabe o quê? Somos nós mulheres, meu bem. A gente está assim, trabalhando demais. Estreia hoje às 19 horas, em Nani Venâncio Oficial. Se você não está inscrito aí no canal no YouTube, eu já faço esse convite. Por favor, venha. Hoje tem a Nani People, tá? Que é minha filhada de cara a cara lá comigo, mas a Camila. E Tiago Rocha, que é meu amigo de longas datas. Vamos para o intervalo comercial, um minutinho só e a gente volta com muito mais para você aqui no Tarde Top.